Olá, meus amigos, é um prazer poder estar falando com vocês de novo. Estamos retomando aqui o nosso curso para oficial de promotoria, voltado para os membros do canal principalmente, mas essa aula é aberta para vocês poderem conhecer a qualidade do conteúdo. A ideia é trazer sempre conteúdos de forma muito barata mesmo, para a maioria das pessoas conseguirem realmente acessar, ser um conteúdo bem democrático aqui, para as pessoas realmente terem acesso. Para você ter uma ideia, para você se tornar membro hoje no canal, é menos do que o valor de um lanche que você gasta no final da semana, tá? Então, aproveite para conhecer, para você poder ter acesso a todas as aulas que vão ter aqui. Você, para ter uma ideia, você vai ter as aulas, todas as aulas de direito que vão ser relacionadas a esse concurso de oficial de promotoria, e um concurso que pode proporcionar salários aí na faixa de R$ 6.000. Então, não vai ser realmente esse valor aqui que vai te impedir de estudar realmente com qualidade. Então, vamos aqui para a tela, pessoal, para vocês poderem estudar junto comigo aqui a Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527. Vou acessar aqui direto da minha apostila, tá, pessoal? Até para vocês conhecerem o conteúdo, e quem tem apostila pode ir acompanhando também na sua própria apostila aí. Lei 12.527, quem está aqui na apostila está na página 77, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, essa Lei 12.527, ela regula o acesso à informação. Acesso à informação, então, por isso que ela é conhecida como a Lei do Acesso à Informação. Ela diz que está previsto aqui, né? Então, a ideia é sempre, né? Lembrando aquela pirâmide de Kelsen, né? Nós temos aqui a Constituição Federal e abaixo da Constituição Federal nós temos as leis, né? As leis ordinárias. Então, no caso aqui, a Lei 12.527 é uma lei ordinária, a ideia dela é regular a Constituição Federal. Abaixo das leis nós podemos dizer que nós temos lá as portarias, os atos normativos, enfim, várias coisas aqui que estão regulando a lei. Então aqui no caso aqui, ele está regulamentando, né, o acesso à informação, que está trazendo lá o inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Vamos ver o que diz esse inciso. Eu trouxe aqui para vocês, olha, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, nós temos algumas informações importantes aqui, lógico que a gente vai falar ao longo da lei, mas para a gente ter uma ideia, primeiramente, né, nós vivemos em uma república. República vem do latim res, né, res, que significa coisa, res significa coisa, e pública, que significa realmente do povo. Então, consideramos aqui que o Brasil, né, República Federativa do Brasil, nós entendemos que essa república, ela pertence ao povo, né? A própria Constituição já diz que todo poder emana do povo, isso é, todo poder vem do povo. Se todo poder vem do povo, significa que as informações, sejam elas aqui coletivas, sejam particulares, as informações devem estar disponíveis para aqueles que têm direito a observar essas informações. Então, informações de cunho coletivo, elas devem estar disponíveis para todos. Por isso que nós vemos, por exemplo, Lei da Transparência, que diz lá até mesmo salário de servidores públicos, porque quem está pagando é você, contribuinte. Se você é um contribuinte de impostos, de taxas, de tributos de uma forma geral, você contribui pagando o salário das pessoas, né? Especialmente dos impostos, né? Mas, de qualquer maneira, você tem acesso às informações de um modo geral, planejamento de organizações. Ah, a universidade pública vai gastar o dinheiro com alguma coisa. Você tem acesso a essa informação, você pode saber o orçamento das instituições. Enfim, você tem acesso a todo tipo de informação. E as informações de cunho particular também, por exemplo, os seus dados que estão ali constando em alguma instituição, você tem acesso também. Você tem direito a obter esse acesso porque é a sua informação. E ele fala aqui que você tem direito a receber isso aqui no prazo da lei. Que lei, né? Então, a gente precisa de uma lei para regular isso daqui, para regulamentar isso daqui. E ele diz, sob pena de responsabilidade. Responsabilidade de quem? Das autoridades. Se as autoridades não entregarem essas informações no período que está dizendo a lei, as pessoas ali, as autoridades, podem sofrer algum tipo de responsabilidade, ressalvadas aquelas. Aí, pessoal, todo direito tem algum tipo de ressalva. A gente diz aqui, comumente, quem estuda direito sabe, nenhum direito é absoluto. Nenhum direito é absoluto. Isso significa que, embora você tenha essa possibilidade de ter acesso a essas informações, como nenhum direito é absoluto, você tem também
algumas coisas que vão te limitar. Existem informações que são imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. Então, informações relacionadas, por exemplo, à forma como ali instituições de segurança pública enxergam outros países, relações democráticas, coisas que podem colocar em jogo ali a credibilidade do país com relação a outros países, do Brasil com relação a outros países, relações também ali de segurança mesmo, de presídios, coisas que são muito relacionadas à segurança da sociedade, coisas relacionadas à segurança do Estado, tá? Então, nós vemos que realmente sempre existe algum tipo de limitação, nenhum direito é totalmente absoluto. Nós vemos também que ele diz que regula o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37. Vamos dar uma olhadinha também no artigo 37 aqui então, pessoal. Deixa eu só achar ele aqui rapidinho, né? Então, lembrando aqui que essa é a nossa apostila, tá? Ó, artigo 37. Ela já está voltada realmente para esse concurso, né, de oficial de promotoria. Então, inciso 2º do parágrafo 3º. Então, primeiro vamos achar o parágrafo 3º. Aqui, parágrafo 3º e inciso 2, né? Inciso 2, ele diz que o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, 10 e 33, tá? Fala que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública. Então, ele diz que esse acesso à informação, lógico, ninguém consegue participar de nada se não tiver o acesso à informação. Isso é um pressuposto. Então é isso que ele está dizendo aqui. É um dos pressupostos para você poder participar da administração pública, você ter acesso às informações da administração pública. Diz também que aqui o artigo 216, mas a gente não vai ler, porque realmente não está no escopo aqui do nosso concurso, não tem porque a gente está parando para ler agora, tá? Então o restante aqui a gente vai pular. Vamos aqui direto para o capítulo 1º, disposições gerais. Vamos ver o que o artigo 1º diz. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Pessoal, muito importante isso daqui. Essa daqui é uma lei nacional, tá bom? Então, vemos aqui uma lei nacional. Isso é, ela serve para todos, não serve só no âmbito federal, não serve só no âmbito estadual, municipal e nem distrital, ele serve para todos. Isso é muito importante, uma coisa importante para a gente relatar aqui também é o seguinte, essa lei aqui ela é muito principiológica também, ela traz princípios importantes com relação à transparência, por isso que essa questão que eu trouxe a respeito da república, né, é muito importante. Se você entender que em regra, né, lembrando que quando a gente fala em regra sempre tem exceções, mas em regra as coisas funcionam de forma transparente. A transparência ela é uma regra, embora existam exceções com relação a alguns casos que a gente vai conversar ainda, tá? Mas em regra nós vemos que União, Estado, Distrito Federal e município devem seguir essa regra de transparência, de acesso à informação, permitir que as pessoas acessem as informações. Subordinam-se ao regime desta lei, então quem que deve seguir essa lei? Os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivos, legislativo, incluindo as cortes de conta, e judiciário e do Ministério Público. Então tá falando que quem deve se submeter aqui todos, tá, gente? Sempre lembrando aqui, ó, o mais amplo aqui com relação aos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Então nós vemos todos os poderes aqui estão contemplados, né? Executivo, legislativo e judiciário, e além deles nós vemos também Tribunal de Contas, olha, Cortes de Contas, então nós vemos também Tribunal de Contas e vemos também o Ministério Público, olha a importância aqui para o nosso concurso de oficial de promotoria. Ministério Público também segue essas regras aqui. As autarquias, então, além da administração pública direta, nós vemos também a administração pública indireta. Autarquia, fundação pública, empresas públicas, sociedades de economia mista. Olha aqui, então até as empresas estatais estão contempladas aqui, tá? Demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estado, Distrito Federal e municípios.
Tá bom, pessoal? Então essas entidades que também são controladas de alguma forma, que mesmo que indiretamente, pela União e tudo mais, tem que seguir também a lei do acesso à informação. Artigo 2º, aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às entidades privadas. É possível, então, que seja aplicado também a entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para a realização de ações de interesse público, recursos públicos. Então, se recebe recurso público diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, aqui algum tipo de benefício, tá, gente? Algum tipo de benefício pode também trazer essa obrigação para essas entidades aqui também estarem trabalhando de acordo com a lei de acesso à informação. Também contrato de gestão, algum tipo de parceria, tá, gente? Algum tipo de parceria, algum tipo de acordo entre a entidade privada e a administração pública. Então, às vezes, a administração pública não consegue chegar em alguns objetivos, algumas coisas, então ela acaba firmando alguns tipos de parceria para tornar mais eficiente a administração com entidades sem fins lucrativos, entidades particulares, mas que não têm fim lucrativo, e elas acabam recebendo algum valor da administração pública ou algum benefício ali que seja, né? Pode ser algum tipo de benefício também, e em razão disso ela também precisa seguir essas regras daqui da Lei de Acesso à Informação. Vocês vão se lembrar também com relação à Lei de Improbidade Administrativa, que traz aqui um artigo muito parecido com esse, né? Dizendo que a Lei de Improbidade também serve para elas. Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e a sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Aqui, em regra, pessoal, eles estão dizendo aqui que essa publicidade ampla, né, essa ampla publicidade, ela está vinculada com relação a esses valores recebidos pela administração pública. É claro que ela continua sendo uma entidade particular, embora ela receba alguns valores, enfim, alguns benefícios, ela não se tornou uma entidade pública em razão disso, ela continua sendo particular, então ela ainda tem ali como se fosse um regime híbrido, né? Ela pode aqui manter ali o sigilo da atividade particular com relação a algumas informações e tem que manter a publicidade com relação a outras informações que estão vinculadas ao valor recebido pela administração pública. Artigo 3º. Os procedimentos previstos nesta lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública. A gente lembra lá o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, tá bom? Publicidade e eficiência. Então a gente vê aqui os procedimentos previstos nessa lei, elas têm que assegurar esse direito fundamental de acesso à informação. Como eu falei para vocês, é uma lei um pouco principiológica também. A gente precisa entender aqui alguns princípios, algumas diretrizes, tá? Diretrizes nada mais são aqui do que algumas ideias, alguns princípios que precisam ser seguidos, né? É um pouco mais abstrato do que as regras em si. Então, quais são essas diretrizes? Observância da publicidade como preceito geral, como eu falei para vocês, é uma regra geral a publicidade. Então, publicidade vem aqui da própria ideia de tornar público. Então, publicidade. E o sigilo como uma exceção. Então, em regra aqui, tem que ser público e a exceção é o sigilo. Então, é proibido o sigilo? Não, você já vê aqui que ele não é proibido, ele é apenas uma exceção, mas é possível sim. Divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações. Pessoal, isso daqui às vezes cai muito em provas, eu já vi muito cair isso. Não é necessário que haja solicitação para que as informações de interesse público venham a serem públicas. Tá? Então, em regra, elas já são públicas. Aqui a administração pública ela deve se assegurar de que está publicizando as informações, tornando públicas as informações. Não precisa alguém vir ali e ficar solicitando, porque isso, na verdade, acabaria impedindo a publicidade, né? Imagina se todo mundo tivesse que toda hora ficar solicitando as informações. É lógico que a administração pública não ia divulgar nada, então não depende de solicitação.
em regra, ele tem que tornar público, né? Essa é a regra. Fez alguma coisa, tornou público. Fez, tornou público. Todo tipo de decisão, tudo, em regra, é público. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, internet, né? Usar ali os meios que existem hoje para tornar público. Então, por isso que você entra lá, você acessa o site do Planalto, acessa o site da Câmara, e você vê as informações, vê tudo aquilo que, a pauta do dia, você consegue descobrir a pauta lá, quem que o presidente, enfim, vai poder se reunir com não sei quem. Então essas coisas normalmente são públicas. É lógico que a gente vê um caso ou outro de colocando sigilo em alguma coisa, a gente pode conversar ainda um pouco mais sobre isso, né? Então, fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Então precisa ser uma cultura, olha, uma cultura de transparência. Desenvolvimento do controle social da administração pública. O que é o controle social? É o controle que é feito pela sociedade. Isso é, a sociedade deve estar percebendo aqui como que a administração pública está atuando. Pessoal, a administração pública ela é formada por pessoas que são representantes da sociedade. Então significa que a sociedade ela precisa estar verificando aquilo que está acontecendo dentro dali da administração, aquelas pessoas que estão representando eles, para poder realmente atuar, né? Que as pessoas que estão atuando devem atuar de acordo com ali a vontade das pessoas, né? Artigo 4º, para os efeitos desta lei, considera-se. Isso aqui, pessoal, a gente vê que é uma parte conceitual. Tá? Então, para efeitos desta lei, nós temos os seguintes conceitos. Quando a gente falar a respeito de informação, o que é uma informação? São dados que são processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Então, são dados que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento. Aqui o principal, então, que informação são dados para transmissão de conhecimento. Dados para transmissão de conhecimento. Tá? A informação o que é o conteúdo em si, né? A gente vê que é o conteúdo. Documento. O que é um documento? Unidade de registro de informações. Qualquer que seja o suporte ou formato. Aqui, como que você registra, tá? O documento é a forma como você vai registrar. Não depende aqui do suporte ou formato, enfim, o documento pode ser, por exemplo, um documento digital, pode ser um documento físico, então não importa o seu suporte ou formato, o que importa é o que você usou, né? A unidade de registro de informação. Informação sigilosa é aquela submetida temporariamente, importante, olha aqui o termo temporariamente, a restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, informação sigilosa é aquela temporariamente imprescindível, isso é super necessária para a segurança. Informação pessoal, aquela relacionada à pessoa natural. Pessoa natural aqui em contraposição à pessoa, né? A pessoa natural, né? Em contraposição aqui à própria pessoa jurídica, né? É a pessoa em si, né? A pessoa, são informações aqui bem de cunho personalíssimo, né? De cunho da própria pessoa, que pode ser identificada ou identificável. Não necessariamente você sabe quem é aquela pessoa, mas a pessoa pode acabar sendo identificável, né? Informações, por exemplo, como um CPF, né? Você identifica a pessoa, né? Você já identifica a pessoa. Ou algum outro tipo de dado que ali permita alguma informação muito particular, por exemplo, um endereço de alguém. Tratamento da informação. O que é um tratamento da informação? Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação. Então aqui são várias ações que você pode fazer aqui com uma informação, tá?
Então, o próprio nome já diz, né? Um tratamento da informação. Disponibilidade. O que é disponibilidade? Qualidade da informação. Então, aqui é uma característica da informação. Lembrando aqui que a informação são os dados, né? Tá? Então, uma característica da informação que pode ser conhecida, isso é, então uma informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Então, quando está disponível, a gente já sabe disso, é uma informação que está disponível, é aquela informação que as pessoas podem conhecer, que elas podem utilizar daquela informação. Autenticidade. Então, além de disponível, uma informação pode ser autêntica. O que significa ser autêntica? Uma qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo. Olha aqui, nós vemos que está relacionando a algum indivíduo, algum equipamento ou algum sistema. Então a gente vê aqui que alguém já teve algum tipo de tratamento nessa informação, seja produzindo, tá? Então autenticar uma informação autêntica é aquela que tenha sido produzida, expedida, recebida, modificada por determinado indivíduo. Então você consegue dizer quem que fez, ou qual sistema que fez, qual equipamento que fez. Isso é, você diz que é autêntico porque realmente foi aquela pessoa que fez, ou então foi aquele sistema que fez. Então, de fato, ele é autêntico. Então você consegue atribuir autoria. Eu diria aqui que seria uma espécie de autoria, mesmo que seja do próprio sistema, tá, gente? O próprio sistema, você consegue dizer que aquele sistema é que é responsável por modificar aquele programa, enfim, você diz que tem autenticidade. Integridade. Qualidade da informação não modificada. Não modificada. Inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Pessoal, cuidado para não confundir autenticidade com integridade. Eu sei que quando a gente fala que algo é autêntico, normalmente a gente pensa que é algo que não foi modificado, então aquilo é autêntico. Na verdade, não, a gente tem que associar algo que é autêntico para algo que foi produzido por determinada pessoa, ou determinado equipamento, ou determinado sistema. Tá? Então é autêntico por conta da sua fonte. Você consegue atribuir ali uma fonte ali à informação. Tá? Então quando a gente fala autêntico, a gente fala a respeito de fonte. Então nós vemos que tem ali uma fonte. Agora quando a gente fala a respeito de integridade, a gente fala a respeito de algo que não foi modificado, ele continua íntegro, ele continua inteiro da forma como ele foi produzido inicialmente, tá? Inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Então, muito cuidado aqui para não confundir os dois casos, tá? Que os dois casos são diferentes. Autenticidade relacionada à sua fonte e integridade relacionada ali ao seu conteúdo em si que não foi alterado. Primariedade. Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. Então a gente vê aqui que é uma informação que se mantém íntegra, né? Ela se mantém íntegra porque ela não tem modificações. Então uma informação aqui com primariedade é uma informação íntegra e é uma informação que está sendo diretamente coletada da fonte. Então isso é quem produziu aquela informação. Você coleta aquela informação direto da fonte, com um caráter de primariedade, então, tá? Essa é uma qualidade. Primariedade vem de primeiro, né? Então vem direto da fonte mesmo. Integridade vem de íntegro, então algo que não se quebrou, né? Algo íntegro é aquilo que não foi corrompido, não foi modificado, tá? Quando você fala, eu sou íntegro, o que significa? Você é íntegro porque você não foi corrompido. Isso é, você não foi modificado, você mantém os seus valores, por isso que você diz que é uma pessoa íntegra. Uma pessoa autêntica é aquela pessoa que ali você pode dizer que manteve as suas fontes também, tá? Manteve ali relacionado, né, aqui especificamente, por isso que é muito possível que você acabe confundindo, mas então evite confundir os dois casos. Autêntico é aquilo que está relacionado a uma determinada fonte específica. Você consegue atribuir de onde veio, tá? Então você é um autêntico filho do seu pai, isso é, você consegue atribuir de onde que vem aquela fonte, tá? Então é relacionado de onde você veio a autenticidade. É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação que será franqueada mediante procedimentos objetivos. Então não tem subjetividade aqui, gente.
Aqui é uma lei extremamente objetiva, é matemático, você tem que disponibilizar as informações e ponto final. A ideia é ser objetivo e ágeis, rapidamente também. Tá? Os procedimentos têm que ser objetivos. Você cumpriu os requisitos, você recebe a informação. E rapidamente também, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, porque se fosse uma linguagem difícil, nada adiantaria ser público, porque você não ia entender, então não adianta nada, tá? Então tem que ser também uma linguagem de fácil compreensão, e esse é um dever do Estado. Tá bom, pessoal? A gente vai finalizar por aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa depois nos comentários, tá bom? As próximas aulas, só lembrando, então, as próximas aulas vão estar fechadas para os membros. Pessoal, muito barato, pega para conhecer, porque realmente é o valor de um lanche no final de semana que você vai deixar de comer, inclusive vai dar aquela emagrecida que às vezes você está precisando, tá? Para poder realmente estudar, né? Se preparar para um concurso público, aquela dieta que você está furando há vários meses, você vai poder agora garantir e ainda estudar com qualidade para o concurso de oficial de promotoria, tá bom? Um grande abraço para você, ótimos estudos!